Muito bom. E aí, o que você faz com os seus sonhos, hein? Olha, bispa, eu já tive algumas frustrações, eu estou tipo assim, nem quero sonhar. Ou então, não, eu tenho. Eu não estou falando dos sonhos adormecidos da noite, porque a Bíblia diz que os sonhos da noite, esse que nós temos à noite, quando dormimos, e às vezes não temos, a Bíblia fala de valor a sonhos como a sonhos. Não sai por aí pregando que você sonhou, não. Né? Tem gente que tenta te convencer. Sonhei que você vai morrer. Fala, irmão, está amarrado, em nome de Jesus, estou vivo. Né? Vou morrer no dia certo, Jesus volta. Né? Então, você fica com essas coisas de sonhos aí. Fulano sonhou comigo. Ai, que bom, que tenha sido bom. Se foi ruim, deixa, irmão, ora, depois você me fala. Tá bom. Mas os sonhos, a Bíblia diz, dê valor a sonhos como a sonhos. E quando nós sonhamos da noite, se são ruins, a gente acorda, pega a palavra, ora, quebra e declara a bênção. Né? Eu raramente, às vezes, sonho algumas coisas. Né? E hoje até comentei com o bispo, sonhei que eu cheguei na igreja e não tinha ninguém. Eu acordei e falei, sai Satanás, vai estar cheio, em nome de Jesus, acabou. Como todo domingo, quem pode dizer amém? Mas assim, esses são sonhos de noite, adormecido. A Bíblia diz que nós, dos muitos trabalhos, às vezes as suas preocupações, que você parece que esqueceu, mas elas estão aqui. Então, às vezes você dorme e sonha com algo que te aflige. E às vezes você sonha coisas que estão realmente, você pensou. Então, a Bíblia diz que o sonho, você tem que ver uma palavra profética, esse tipo de sonho. E quebrar ou abençoar para que realmente aconteça. Mas não é deste tipo de sonho que eu estou falando agora. Eu estou falando desse porque muitas pessoas perguntam, não é? Às vezes no rádio, manda mensagem, pergunta, né? Depois do programa, ou liga. Mas eu quero falar hoje dos sonhos pensados. Essa é a palavra. Os sonhos pensados. Sonhamos nos pensamentos. Eu sonho com um casamento feliz. Eu sonho com um dia a pessoa que está comigo realizar isso, eu realizar aquilo. Eu sonho encontrar a pessoa certa e realizar o meu sonho do casamento. Eu sonho em ter isto. Não, mas eu acho que eu não vou sonhar não, porque eu não quero lidar muito com frustração, sabe? Frustração é frustrante. Frustração é ruim. Será que Deus nos criou para ficar vigiando o sonho? Será? Não, cuidado, menina. Cuidado. Não sonha muito, não. Não pensa muito, não. Cuidado, rapaz. Não pensa muito, não. Vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 3, verso 8 a 12. Os seus sonhos pensados. Não o sonho do sono. Esse eu já te dei a resposta. Pois eu te dou as referências se você quiser. Mas os seus sonhos pensados. Efésios 3, 8 a 12, o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja de Éfeso. E é exatamente onde ele fala sobre as guerras espirituais, né? Não esse capítulo, no capítulo 6. Mas com essa igreja, ele fala das guerras espirituais. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Aquela que você ainda não consegue apalpar, mas ela existe. E você fica só com aquele sentimento, aquele desejo, aquela expectativa de uma riqueza na sua vida afetiva, de uma riqueza na saúde, de uma riqueza, porque riqueza não é só dinheiro, né? De uma riqueza no seu projeto, as insondáveis, os sonhos pensados. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas.
Fala comigo, as insondáveis riquezas de Cristo. Deus criou. Fala, Deus criou. Vamos lá? Verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Quem pode dizer glória a Deus? Fala os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para mim são manifestos na igreja. Na igreja. Fale, mediante a fé, eu tenho acesso com confiança. Quem pode dizer aleluia? Irmão, não para de sonhar não. Não para. Eu vou te falar uma coisa. Quem para de sonhar adoece. Adoece emocionalmente, adoece espiritualmente. Não pare de sonhar. A palavra está dizendo aqui, por isso que quando nós estamos na igreja, a igreja que tem a visão, né? Essa igreja, quando nós estamos na igreja, nós começamos a descobrir coisas que nós não tínhamos acesso antes e pensávamos, meu Deus, eu posso alcançar isso? Deus te abençoe, viva bem o seu tempo, vai chegar o melhor de Deus para aquilo que você espera, mas hoje você pode viver o melhor de Deus para o tempo que se chama hoje, amém? Então nós estamos aqui, nós aprendemos que tudo isso que nós podemos sonhar, porque Deus nos criou, somos a imagem e semelhança de Deus, e quando Ele te criou, Ele não te criou por pesadelo, Ele te criou por um sonho realizável. Quem pode dizer glória a Deus? E eu creio, eu disse esses dias, eu creio que quando Deus nos criou, Ele nos criou com muita música, muito som abençoado, os anjos, a manifestação da graça, porque é imagem e semelhança de Deus. A natureza é melódica. A vida tem o som do Espírito Santo e Ele nos embala numa caminhada poderosa. Então, queridos, os sonhos que nós temos pensados, aí eu quero continuar agora, porque estou falando isso, Efésios 3, agora 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha Deus te ensinando a realizar sonhos. Depois nós vamos voltar aqui. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora vamos ler juntos? Pergunta para o teu irmão, e aí irmão, vale a pena sonhar? Fala, pergunta para ele, já frustrou alguma vez com algum sonho seu? Pergunta. 1, 2, eu já. 3, já. Foi mal, não foi? Foi? Você foi bom? Ai, morri de rir. Não, chorou. Eu chorei. Pergunta, você chorou? Eu chorei. Caiu lágrima? Caiu. Ficou triste? Fiquei. Ficou decepcionado com Deus? Eita, aí não, né? Foi longe demais. Fala para ele aí não, já abusou, né? Não é isso não. Ficou decepcionado porque o sonho não foi realizado. Mas pergunta, vale a pena sonhar? Vamos ver o que a palavra diz então agora. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ora, 3:20. Aquele que é...
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme... Oh, glória! Infinitamente mais. O que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Os nossos sonhos. Não pare de sonhar, mas não desassocie o seu sonho da sua petição àquele que pode e quer realizá-lo. É que nós às vezes sonhamos e paramos de pedir. É que nós às vezes sonhamos e esperamos que o cônjuge realize o nosso sonho. E entramos no barquinho e falamos, bem, entendeu? Pus os meus sonhos nas suas mãos. Acho que é por isso que eu não gosto muito de cantar aquela... Pus meus sonhos nas suas mãos. Não põe não, irmão, é gente que nem você. Vai dar problema e depois ainda vai culpar Deus. Os sonhos têm que ser associados às minhas petições. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, eu penso, conforme o seu poder que opera em nós. Ele está falando da igreja. Em nós. Em nós. É que às vezes sonhamos mais e pedimos menos. Porque enquanto nós estamos pedindo a Deus, Deus começa a mostrar o caminho, a revelar o caminho. E às vezes, quando nós percebemos algumas coisas, nós falamos, ah não, eu comecei a pedir uma casa, e a parede caiu do quarto, ah não, vou parar de sonhar. Mas às vezes Deus derruba a parede, porque Ele quer construir um alicerce muito maior, para que o seu e o meu sonho não seja destruído, mas seja realizado. Ah, mas eu estou pedindo que isso no meu relacionamento fique melhor, e deu uma briga, e a gente... Parece que as coisas pioraram. Eu estou pedindo. O meu sonho é um casamento que seja saudável. Porque casamento perfeito não existe, né, irmãos? Né? Existe o quê? Casamento abençoado. Perfeito é para quem é perfeito. Se fosse perfeito, já estava no céu. Nós estamos aqui, tem muito tempo de vida, glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer amém? Então, mas eu queria. Agora não, viu? Bem na hora do culto. Na hora de ir para a igreja, parece que é uma coisa, é do diabo. Tá, é do diabo, mas você resolve, Deus te dá graça. Vem para o culto que vai dar certo, no nome de Jesus, amém. Mas esses sonhos, mas Deus às vezes deixa perceber o que tem que arrumar, perceber o que tem que alinhar. Peça a Deus, mas escute o caminho que Ele vai mostrar. Presta atenção no caminho que Ele vai mostrar. Deus, eu quero esse momento agora dessa realização. Deus, eu peço, eu estou pedindo. E Deus fala, filho, ó, presta atenção. Eu estou te mostrando como realizar. Não é assim. É dessa forma. Tira esse tijolo e põe aqui agora. Tira, olha, troca o teto. Não, Deus, olha, demorou tanto para eu realizar esse negócio, agora você quer que eu troque? Ah, não, Deus, assim também não. Eu não quero mais sonhar. Não faz isso não. Mas bispo, por que Deus deixa? Por quê? Por que eu tenho que ir? Parece que para mim tudo é mais difícil. Quem já pensou assim, diz, eu pensei. Falei, quem já falou, falei, eu também falei.
tudo para mim é mais difícil. Se é mais difícil ou se é mais fácil, não faz diferença. Quem vai fazer para você e para mim é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não conforme a facilidade ou dificuldade que encontramos. Então ali, se você ler o final do livro de Josué e o início do livro de Juízes, você vai ver, talvez, eu não contei, mas umas 6 vezes, talvez, ou mais, o Senhor falando: esses inimigos não foram destruídos para que eu pudesse ensiná-los a guerra. Nada romântico, né, gente? E ele fala de novo: para que eles possam aprender a guerra. Aí depois você vai e ele fala de novo: para que eles possam aprender a guerra. Deus nos ensina como guerrear, porque tem graça e alegria nas vitórias. As vitórias são as insondáveis riquezas. Depois da queda, nós temos um inimigo que tenta de todos os lados roubar a realização dos nossos sonhos, que tenta de todas as formas roubar aquilo que Deus programou, planejou para nós. Mas em Cristo Jesus, como diz a palavra, nós temos o poder de Deus que se manifesta em nós e que nos ensina, como diz Efésios, a nossa luta não é contra sangue nem carne, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, mas nós temos as armas de Deus e nós lutamos, e enquanto nós vamos aprendendo a guerra, o sonho vai tornando forma conforme o seu poder que opera em nós. Quando sentimos assim, tudo é mais difícil para mim, e sentimento é sentimento, a gente sente raiva, sente tristeza, a gente sente. Quando isso acontecer, não julgue você mesmo, né? Não se acuse. Mas lembre-se, meu Deus está me ensinando a guerra, porque a minha vitória tem muito sabor. Aleluia. Entende? Eu ficava, por que Deus fala tanto? Para ensinar a guerra. E eles foram aprendendo, e o livro de Efésios fala isso. Esse Efésios que está dizendo aqui, que na igreja nós temos essa revelação, essa manifestação. Então nessa hora você se levanta e fala: olha, realmente ainda não chegou lá. Essa parede eu não queria que tivesse caído, não. Mas Deus está me ensinando a edificar. E aquilo que Deus edifica, o diabo não pode derrubar. Esses são os sonhos. A percepção de Deus se manifesta a nós, e Ele começa a revelar o sonho que você tem para o seu filho, para que ele cresça na casa, para que ele ande na casa, para que ele tenha relacionamento com a presença, esse poder, para que ele se acostume, ou costume santo, com esse poder, que não queira viver longe do altar. Hoje veio um rapazinho aqui, me perdoe, foi a primeira vez que eu conversei com ele. Ele está na geração. De quem é filho o Heitor, que veio aqui hoje, aqui orei com ele? A mãe está aqui? Ou o pai, quem trouxe, não sei. Deve ter vindo com um tio, alguém, né? Heitor, veio aqui, eu perguntei o nome, orei com ele, né? Ele fechou o olhinho ali, e orou. E eu não é o Heitor, né, que a gente conhece aqui. Talvez um tio trouxe, que está lá na aula. E eu vi ali, eu falei: Senhor, bendito aquele que ensina a manifestação da presença de Deus na casa de Deus. O sonho é realizado assim, nessa tarefa de domingo, levantar, isso é uma luta, ensinar o filho a prestar atenção, né? Que isso é educação, com certeza, mas também é temor. Ensinar
Ensinar. Essa semana um garotinho falou para mim, fiquei sabendo que um garotinho falou assim para a mãe: não é justo, você não foi justa comigo. Por quê? Ué, porque você não deixou eu ir na igreja domingo, que disse que eu estava doente. Aí na segunda você me mandou para a escola. E eu queria ter ido para a igreja domingo. Aí a mãe explicou, porque a médica falou que até domingo você não podia. Mas não é justo, não é justo. Eu queria ter ido para a Geração da Fonte, viu, Bispo Artes? Eu queria ter ido para a Geração da Fonte domingo. Agora tem que ir na outra escola e não pude ir na Geração domingo. Eu falei: ô Jesus, fala para o teu companheiro do lado, para a companheira. Falei: irmão, Deus está te usando para formar uma geração poderosa. Os seus sonhos estão sendo realizados. Às vezes nós não vemos. Saímos correndo para chegar na igreja. Temos os nossos imprevistos. Corremos, é um privilégio. Você faz esse esforço. Claro que é por uma boa causa, não tenha dúvida. O duro é esforçar para aquilo que é ruim, irmãos. Está amarrado. Mas você faz esse esforço. E Deus está construindo. Construindo. Seus filhos saem e alguém convida para outro lugar e ele lembra o lugar que ele conhece. Ele fala: não, lá eu não vou, lá não é o meu lugar. Fala comigo: meu Deus é o Deus que realiza os meus sonhos. Fala: Ele está fazendo infinitamente mais do que tudo que eu tenho pedido, ou pensado, ou sonhado, conforme o seu poder que está operando em mim agora. Por último, pedimos o que está na palavra, e esta é a confiança que temos. 1 João diz assim, lembra? E esta é a confiança que temos, que se pedimos conforme, não é? De acordo, Ele nos ouve, Ele nos atende. Essa é a nossa confiança. E você acha que aquilo que é tão bom para você, criado imagem e semelhança de Deus, não está aqui? Sabe por que às vezes nós não temos confiança de pedir? Porque nós lemos pouco o que está aqui. Sabe por que às vezes nós desconfiamos? Porque nós ouvimos pouco do que está aqui. Porque à medida que nós vamos ouvindo, como tanto tempo, né? Eu vi isso sobre a guerra. Quantas vezes li essa saída de Josué para Juízes? Quantas vezes? E nós começamos com as nossas petições, e Deus começa a dizer: meu filho, minha filha, faz parte da guerra, você está vencendo, você vai alcançar o sonho que você tem lutado por ele. Ah, bispo, mas a confusão não está fácil para mim. Os ajustes na minha família não são fáceis. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem aquele. Tem essa situação, tem aquela. Bispo, tem dia que eu penso: será que eu nasci na família certa? Ei, pergunta, hein, irmãos? Quem te colocou na sua família? Hã? Quem te colocou na sua família? Quem te colocou na sua família? Deus erra? Ele colocou e disse: eu posso fazer infinitamente mais do que tudo que você tem pedido ou pensado, conforme o meu poder que opera em você. Deus não te colocou em um sorteio na sua família. Deus escolheu a sua família. Deus não te colocou ao acaso. Deus disse: eu vou usar esse filho nessa família poderosamente. Os sonhos de Deus vão se realizar através da tua vida. Mas na hora da guerra,
Senhor, o Senhor está me ensinando a guerrear. Então o que eu faço agora? Porque Deus ensina, mas só aprende quem quer aprender. Porque Deus fala, mas só escuta quem quer escutar. Mas na hora da guerra, mas na hora da batalha, nós somos ministros de paz. Bispo, mas não sou eu quem brigo, mas você leva paz. Bispo, mas não sou eu quem começo, mas você pode pôr o freio. Irmãos, não tem amém? Olha, vou falar de novo. Bispo, mas não sou eu quem brigo, mas você é ministro da paz. Não sou eu quem começo, quem sempre começa é Ele, mas você é aquele que vai parar a guerra. Bispo, não sou eu que fico provocando, semeando contendas, mas você não vai continuar a contenda. Entendeu? Bispo, não sou eu que fico fazendo fofoca lá no meio dos tios, das tias, mas você não vai ouvir. Diminuiu. Mas você não vai ouvir. Eu não fofoco, eu só escuto o relatório. Fala, vou parar de ouvir relatório fofoqueiro. Deus tem. E Ele está nesses dias. Nós estamos em dias de chamar as pessoas para casa. Porque as pessoas não conseguem sonhar, como a palavra diz. Porque a casa de Deus se manifesta a revelação e o poder para realizar o sonho. Nas escolas que nós ministramos, nós sempre perguntamos anos de casados, né? E um grande número de novos casamentos, graças a Deus. Então eu pergunto, até 3 anos, 3 a 10, 10 já. E é impressionante o número de casamentos, né, bispo? Mais de 30 também, não só os de 0 a 3. Eu falei, olha, a igreja quebra o senso do mundo, porque as pessoas vêm e elas recebem o poder, a não ser que não queiram ouvir, e elas recebem o poder, e elas têm a condição de realizar os seus sonhos. E nós estamos nesses dias, em dias de chamar mais para a igreja. Hoje no elevador, eu conheci 2 pessoas, falei, essas aqui não moravam no prédio. Aí eu pensei, então eu não chamei elas para a igreja ainda. Aí conversei e tal. Falei, olha, domingo, vocês estão indo para a igreja? Não. Falei, todo domingo eu vou para a igreja. Ah, é? Eu queria te convidar. Aonde que é? Mudou para cá? Agora mudei. Falei, pois então, que bom, né? Olha, aqui na Fonte da Vida. Aí alguém falou assim, bispo, ó, isso aí não adianta não. Não? Não? Gabriela, cadê Gabriela? Você estava ministrando aqui. Eu lembrei de Portugal. Nós estávamos em Portugal, a Gabriela me apresentou uma moça. Bispo, eu trouxe ela para a igreja. Como que ela chama? Lívia, Estava estudando com ela, né? Você trouxe ela, né? Trouxe ela para a igreja. Eu conversei com a Lília, estava vendo ontem, inaugurou mais um salão em Portugal, Cascais. Quem estava ministrando o louvor lá? A Lília, Gabriela. Irmãos, os últimos dias já existem. Se você tem um vizinho que não chamou ainda para a igreja, tem um colega de trabalho que não chamou ainda para vir na igreja, tem que procurar quem eu ainda não chamei, quem eu não chamei, quem eu não chamei, e tem que chamar, porque aqui os sonhos são realizados. A revelação, como o apóstolo Paulo diz, eu oro para que vocês na igreja realizem o infinitamente mais do que tudo que vocês têm pedido ou pensado.